bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa sobre o Sr. Kleber Guedes. Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estudar a crase, tá bom? Um assunto aí que cai bastante na prova do IFCE, tá bom? Cai bastante nos concursos, né? Enem também. Então vamos lá, crase, os seus usos e suas aplicações. A gente vai dividir a aula aqui em momentos. Vamos ver que momentos em que a crase ela é proibida, né, que é errado usar crase, momentos em que a crase ela é obrigatória e momentos em que a crase ela é facultativa, ou seja, tanto faz usar ou não, que as duas formas estariam corretas, com ou sem. Então vamos adiante. Primeiramente é bom a gente deixar aqui claro o conceito de o que é de fato uma crase, que nada mais é do que a união entre um artigo, certo? E um preposição. Então, para você não repetir uma frase a duas vezes seguidas, então você simplesmente coloca um apenas e coloca, certo? O grave, tá bom? Que muitos alunos chamam de acento agudo ao contrário, não chamam de acento agudo ao contrário, tá bom, galera? É o acento grave, que é o nome correto, que deve ser pronunciado, tá bom? Então, isso sim implica o uso da crase, a preposição, certo? Mais a artigo, tá bom? Então, isso que implica o uso da crase. Mas vamos ver aqui diversas situações. Bom, então, como eu havia dito no início da aula, a gente vai separar a aula em casos em que nunca ocorre a crase primeiro, tá bom? Depois, casos em que a crase é obrigatória e facultativa. Então, ó, a chave agora que vocês têm que ficar ligados aí é que casos em que nunca ocorre crase, ou seja, em que a crase é proibida, em que a crase é um erro grotesco. Inclusive, galera, erro de crase em redação, certo? Por exemplo, é considerado um erro grotesco na língua portuguesa, ou seja, é considerado um erro de uma pessoa que desconsidera, que desconhece totalmente as normas gramaticais da língua portuguesa. Porque, por exemplo, ó, nesses casos aqui em que nunca ocorre crase, são situações óbvias, fáceis, né? Que não tem como você confundir. Por exemplo, antes de nome masculino, então vamos lembrar lá da lógica. A crase é um artigo mais um preposição, beleza. E o artigo, certo? Eu nunca vou usar o artigo, normalmente o artigo, né? Normalmente não, eu uso o artigo antes de palavras femininas, né? A cadeira, a menina, tá bom? Então, se a palavra aqui no caso é masculina, então qual é a lógica de usar uma crase, certo? Antes de uma palavra masculina? Não tem lógica. Por exemplo, ó, gosto de passear a cavalo. Aí você pode ficar na dúvida, e vixe, tem crase ou não tem crase? Então vamos lá. Gosto de passear a cavalo. Para você saber se tem crase ou não, simplesmente você vai observar a seguinte situação. Cavalo é uma palavra masculina? É uma palavra masculina. O correto a falar é o cavalo ou a cavalo, né? Se eu não tiver com a frase antes disso, tá bom? Se for só a palavra cavalo e você tiver que colocar um artigo antes, logicamente é o, né? Cavalo é uma palavra masculina, o cavalo. Então, automaticamente você já vai chegar aqui a uma conclusão lógica. Qual seria essa conclusão lógica? Esse a aqui não vai ser um artigo, tá bom? Esse a aqui não vai ser um artigo, certo? Porque cavalo é uma palavra masculina, então se fosse para usar um artigo aqui, seria o cavalo, tá bom? Então, antes de palavras masculinas, eu não coloco a crase, certo? Eu não coloco o acento grave, tá bom? Porque aqui não tem a preposição e artigo, certo? Antes de verbo também não se usa crase. Por quê, professor? É regra, tá bom? Antes de verbos você não usa a crase. É uma regra simples de você memorizar. Todos começaram a correr. Não, correr é um verbo, tá no infinitivo, verbo da segunda pessoa, né? Termina com R, tá bom? Então, se antes de verbo não usa crase, então não precisa se preocupar com isso. Antes de pronomes pessoais também. Professor, quais são os pronomes pessoais? Estou esquecido. Então vamos lá. Pronomes pessoais, galera, são aqueles que a gente usa para conjugar os verbos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então ela é um pronome pessoal, tá bom? É um pronome pessoal, certo? Terceira pessoa do singular, tá bom? Então, antes de pronomes pessoais também não se usa crase. Agora tem uma observação aqui que a gente tem que ficar atento. Então vamos ver qual é essa observação, ó. Nesse caso, estão incluídos os pronomes de tratamento, Vossa Senhoria. Ó, nesse caso, estão incluídos os pronomes de tratamento, Vossa Senhoria,
Sua Majestade e entre outros. No entanto, a parte que vocês têm que prestar atenção é essa, no entanto, os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, pelo fato deles admitirem artigo, certo? Eles também têm crase. Então faz lógica, né? Porque dona, a dona, né? Ele admite artigo, né? Senhora, a senhora, não digo o senhora, é a senhora. E senhorita também, a senhorita. Então perceba que todos esses pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, eles admitem um artigo a antes dele, certo? Para indicar que as palavras são masculinas. Então, se for uma situação de regência, certo? Que rege preposição, então você vai entender que tem a preposição e artigo, então, logicamente, pode ter crase ou não, porque é facultativo o uso dela. Ó. Nada disse. Quem disse, disse algo a alguém. Então, automaticamente aqui rege preposição a, beleza? Tá aqui o a. Vossa Excelência, nada disse a Vossa Excelência. Então, nessa situação aqui, como eu tenho o pronome de tratamento, certo? Antes de pronome de tratamento, eu não vou usar a crase, então não tem a necessidade, ó, Vossa Senhoria, Sua Majestade, etc. Agora, nessa outra situação, ó, nada disse a senhora, certo? Nada disse. Quem disse, disse algo a alguém. Então, automaticamente rege preposição a. Beleza, o primeiro a. A palavra senhora é uma palavra feminina também. Então, tem o outro a, certo? Do artigo, a senhora. Então, eu entendo aqui que tem a preposição e a artigo, então eu coloco a crase. Se for Vossa Excelência, se for Vossa Senhoria, se for Sua Majestade, se for qualquer outro desses pronomes pessoais ou de tratamento, não tem necessidade da crase. Agora, se for dona, senhora, senhorita, aí você memoriza que esses três aqui necessitam de crase. Vamos para o próximo tópico. Ainda estamos estudando casos em que nunca ocorrerá crase, tá bom? Então, vamos lá para mais uma situação. Antes dos pronomes esta, quem e cuja. Então, não tem necessidade da crase também. Ninguém obedece a esta lei. Então, antes de esta, de quem e de cuja, não tem crase. Beleza, vamos para o próximo. Item 5 agora. Quando o a sem o s aparece antes de uma palavra no plural. Inclusive, na nossa atividade vai ter uma ou duas questões assim, tá bom? Exemplo, ó. Ele se dirigiu a pessoas estranhas. Não tem crase. Professor, e se fosse? Ele se dirigiu às pessoas estranhas. Ou a tivesse no plural? Aí teria crase, tá bom? Mas a gente está vendo casos em que nunca ocorre a crase, tá bom? Então, quando o a tiver sem o s, né? Quando o a estiver sozinho, ó, o a antes de pessoas, o a estiver sozinho, e ele aparecer antes de uma palavra no plural, você não pode colocar esse a com crase, tá bom? Então, o correto é ele se dirigiu a pessoas estranhas, não tem crase nessa situação. Item 6, em expressões com palavras repetidas. Sim, sim, vamos lá. Exemplo, ó, o tanque se encheu gota a gota. Inclusive, na nossa atividade, vai ter uma questão assim, certo? Então, gota a gota, boca a boca, cara a cara. Expressões repetitivas não tem uso de crase, tá bom? Então, mais uma situação simples, certo? Até aqui, nada de que a gente precisa se preocupar de tão difícil. Então, vamos para o próximo tópico. Novamente, casos em que nunca ocorre crase. Então, antes de nomes de cidades sem especificativo. Professor, não entendi. Por exemplo, ó, eles pretendem ir a Paris. Professor, o que é especificativo? Algum adjetivo, certo? Alguma característica aqui na frente, alguma palavra que dá característica a essa cidade, ó. Eles pretendem ir a Paris. Se a palavra estiver sozinho, não tem crase, tá bom? Agora, se eu colocasse um especificativo, ou seja, uma qualidade, uma característica para essa cidade, aí teria que ter crase. Por exemplo, ó, eles pretendem ir a fascinante Paris. Porque quem pretende ir a algum lugar. Então, rege preposição a, tá bom? A fascinante, eu estou dando a qualidade, né? Então, a fascinante Paris. Então, nesse caso, tem crase, tá bom? Outra regrinha básica que não aparece aqui, mas que serve é vou a, volto da, crase em a, e vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, não tem crase. Então, vamos aqui pensar em algumas situações, ó. Vou à Amazônia. Voltei da Amazônia. Certo? Então, Amazônia, vou à Amazônia, tem crase, tá bom? Porque vou a, volto da. Agora, vou à Fortaleza.
voltei de Fortaleza. Então, não tem crase em vou a Fortaleza, porque voar, volto de, crase para quê? Então, é uma regrinha simples, né, que parece boba, mas que funciona para você acertar aí alguma questão quando você estiver em dúvida em uma situação dessa. Agora a gente vai virar a chave e a gente vai ver agora situações em que sempre ocorre crase. Cuidado para vocês não confundirem, né? O início da aula era casos em que nunca ocorre crase e agora casos em que sempre ocorre crase, ou seja, casos em que a crase ela é obrigatória. Por exemplo, em locuções adverbiais. O rapaz veio à tarde. Na nossa atividade vai ter questões assim, vão ter questões assim. O rapaz veio à tarde e voltou à noite. Então tem crase, né? Vire à direita, vire à esquerda. Todas as situações têm crase. Ele foi à cidade, depois voltou à fazenda. Todas as situações têm crase. Por quê, professor? Porque, ó, ele foi. Quem foi? Foi a algum lugar. Então, automaticamente rege preposição a. Cidade é uma palavra feminina. Então, eu digo a cidade. Então, automaticamente tem uma preposição e um artigo. Então, eu tenho que colocar a crase, tá bom? Tenho que colocar o grave, né? Que os alunos chamam acento agudo ao contrário, né? Não chamem acento agudo ao contrário. O mecânico consertou o carro às pressas. Olha aqui uma situação daquelas, né? Que a gente estava vendo. Se o a, né, tiver antes de uma palavra feminina no plural, se esse a tivesse sozinho, às pressas, se fosse só. Se esse a tivesse sozinho, um exemplo aqui, ele seria sem crase, tá bom? Só que como que tá todo no plural, às pressas, né? Como tanto o a, né, tá no plural, quanto a palavra feminina que vem depois dele, então tem que ter crase, tá bom? Locuções prepositivas. Então, nós temos o a com preposição, mais uma palavra feminina, mais um de, tá bom? Mesmo que seja subentendida lá dentro, ó. Por exemplo, ó, à esquerda, né? À esquerda de, à espera de, à procura de, à moda de, né? Tipo, ele cortou o cabelo à moda Neymar, por exemplo, né? À moda Neymar, com o moicano lá, à moda Neymar. Então, tem que ter crase. Certo? Todos estavam à espera de socorro, tem que ter crase, tá bom? Vamos para o próximo. Casos em que sempre ocorre crase. Então vamos lá, ainda estamos vendo casos em que a crase é obrigatória. Primeira situação aqui, de novo, ó, observação. Ó. Sim, é uma observação, né? Entre as locuções adverbiais de tempo, estão incluídas as expressões que indicam horas. Exemplo, às 9h30, né, ele chegou, e às 10 iniciou a aula, ok? Nas locuções adverbiais de instrumento, pode ou não ocorrer a crase, ou seja, é indiferente, é facultativo, então essa regra é muito boa, porque tanto faz você colocar ou não. O soldado foi ferido à baioneta, significa que o soldado foi ferido com a baioneta. Você pode colocar crase ou não, professor, o que é baioneta? Baioneta é uma arma, certo? Que era usado, né, antigamente, né, no século XIX, que era, além de espingarda, né, tinha uma ponte aguda, né, que faltasse bala, por exemplo, poderia servir para espetar, tá bom? Para cortar, para espetar também. Então vamos agora para o próximo tópico. Novamente, casos em que sempre ocorre a crase. Então vamos lá. Locuções conjuntivas, certo? No caso, quando for a, mais uma palavra feminina, mais o que. Por exemplo, à medida que, à proporção que, então essas situações têm crase. À medida que escurece, a cidade se acalma. Então, à medida que, tem crase no a. E agora chegamos na parte mais fácil da aula, crase facultativa, ou seja, tanto faz você usar crase ou não. Se você errar, você acertou. Se você pensou que acertou, você também acertou, beleza? Ou seja, tanto faz colocar crase ou não. Antes de pronomes possessivos femininos, né? Aqui o primeiro exemplo, ele se refere à minha irmã. Se eu colocasse crase, ele se refere à minha irmã, também estaria correto. Tá bom? Pronome possessivo feminino, ó, minha. Antes de nomes de mulheres, né? Eu me dirigi a Célia. Você colocar sem crase, tá certo. E se você colocar crase, eu me dirigi. Quem se dirige? Se dirige a alguém. Célia é uma palavra feminina, a Célia. Então, também ficaria coerente colocar uma crase, também ficaria correto, tá bom? Então, tanto faz aqui. Depois da palavra até, né? Até algum lugar, ou até algum lugar, né? Tanto faz também. Todos foram até a vila. Às vezes eu coloco atividade de casa Alan Quadro, eu coloco assim, né? Eu coloco assim, ó, atividade da página tal até a página tal. Às vezes eu coloco com crase, às vezes eu coloco sem crase, tá bom? Eu digo às vezes, né, porque às vezes eu uso, às vezes eu não uso, certo?
Então, por quê? Porque é facultativo esse uso, certo? Mas que atividade eu passo sempre toda aula, né? Vamos para o próximo tópico. Bom, e agora a gente vai ver casos com pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma preposição a, mais um pronome demonstrativo, bom, que é o a, né? Ou as, né, no plural, beleza? Se houver artigo, claro. Então, vamos lá. Esta estrada é paralela. Quem é paralela? É paralela a algo, tá bom? A alguém, a algo, né? Então, já rege preposição a, tá bom? Então, a que corta a cidade. Então, nesse caso aqui, eu usei a crase. Ó, preposição a mais aquele ou aquilo ou aquela, né? Se houver preposição. Então, nós iremos àquele lugar. Então, vamos lá. A palavra aquele já tem automaticamente. Nós iremos. Quem vai a algum lugar. Então, automaticamente já rege preposição a. Então, a preposição mais o a de aquele. Beleza? E sem falar que é um pronome demonstrativo, aquele. Então, aqui eu coloco a crase também. Professor, que estranho colocar crase na palavra aquele, mas se é pronome demonstrativo, galera, indicando aqui um lugar, por exemplo, você coloca, tá bom? Crase antes de pronomes relativos, qual ou quais, se houver artigo. Então, exemplo, aquela é a casa à qual me dirigi. Ou seja, aquela casa, né, que ele foi, que ele se encaminhou para lá. Casos especiais de crase. Cuidado para não cair na pegadinha com a palavra casa, certo? É o primeiro exemplo aqui que a gente vai ver. Então, vamos aqui. Quando a palavra casa, ela estiver sozinha, sem especificativo, como assim? Quando não der característica, qualidades para essa casa, você não usa crase, tá bom? Ó, ele se dirigiu à casa. Pronto, não coloca crase aqui nessa situação, beleza? Agora, isso com a palavra casa, tá bom, pessoal? Porque a gente viu quase agora um exemplo semelhante, tá bom? Mas agora eu estou falando da palavra casa em si. Agora, quando a palavra casa, ela tiver um especificativo, como assim, professor, um especificativo? Quando ela tiver um termo associado a ela, uma característica associada a ela, por exemplo, ó, casa abandonada, casa amarela, né, casa verde. Então, ó, ele se dirigiu à casa abandonada. Então, agora eu tenho que usar crase, certo? Porque, nesse caso, essa palavra casa, ela tem um especificativo, que é o termo abandonada, que até deixei aqui destacado para vocês. E o último exemplo aqui é com a palavra terra. Beleza? Então, vamos lá. Quando essa palavra terra ela for usada no sentido oposto ao de água, de mar, né? Então, você não coloca a crase, tá bom? Ó, os náufragos chegaram de manhã à terra. Nesse caso aqui, terra que eu estou falando é o contrário de água, é o contrário de mar. Eles estavam navegando e chegaram em terra firme, tá bom? Então, não tem crase. Agora, se a palavra terra, se eu estiver usando ela no sentido de terra natal, né? Terra que você nasceu, né? O lugar que você nasceu, planeta, né? Planeta Terra, por exemplo, né? Então, nessas situações tem que ter crase, ó. Os soldados retornaram à terra em que nasceram. Então, terra natal, né, onde você nasceu, usa crase. A espaçonave voltará à Terra no ano de 2003. Estou falando agora Terra, planeta Terra, então tem que usar crase. Além de que, como é planeta, né, tenho que usar o T maiúsculo, né, que é um substantivo próprio também. Então é isso aí, galera. Finalizamos aqui as aulas, né, de mais uma semana. Agora é só a gente realizar nossas atividades. Tchau, tchau e até a semana que vem.